Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para a nossa segunda aula de paleontologia. Hoje nós vamos tratar sobre os processos que devem se seguir até a possibilidade da gente formar um fóssil. Então, hoje nós vamos começar a trabalhar os conceitos do processo de fossilização, né? Só que o processo de fossilização é aquele processo de transformação do material biológico no material rochoso, né? O fóssil, material mineral. E aí, esse processo de transformação, material biológico, material orgânico, no material mineral, o fóssil, a gente chama de fóssil diagênese. Mas o processo de fóssil diagênese, que nós vamos estudar na próxima aula, ele é um dos passos que devem acontecer até o processo de fossilização, até o fóssil ser encontrado como objeto de estudo do paleontólogo. Então, toda essa cadeia de processos que tem que acontecer, incluindo a fossil-diagênese, incluindo a formação do fóssil, a gente chama de processos tafonômicos. Então, o que é essa tal de tafonomia? A tafonomia, então, gente, é um ramo da paleontologia, né, que estuda todos os processos que devem acontecer, desde a morte do organismo até o seu encontro pelo paleontólogo. Então, se a gente tratar que o trabalho do paleontólogo é igual ao de um detetive, a tafonomia seria igual à ciência forense, né? A ciência que estuda a questão das evidências que o detetive vai utilizar, então, são as evidências, o processo de geração das pistas, né? E no caso da paleontologia, são os fósseis. Então, esse é o objeto de estudo da tafonomia, de todos os processos que devem acontecer para que o paleontólogo, lá no final, encontre os fósseis. Então, vai desde a morte do organismo, o seu soterramento, o seu processo de fossilização, até o processo de encontro pelo paleontólogo. Então, a tafonomia se ocupa de quais são os processos e quais são os fatores que influenciam na qualidade do registro fóssil, né? Que faz com que um organismo que acabou de morrer se torne um fóssil e o que faz com que ele perca a qualidade, perca a capacidade de fornecer informações, fornecer evidências para o paleontólogo reconstruir a vida desse organismo que existiu lá no passado. Então, a preservação de um fóssil, ou seja, a formação de um fóssil, ele parte de vários processos. O primeiro processo, obviamente, é a morte do organismo, então o organismo tem que morrer, e a morte do organismo normalmente está associada, mas nem sempre existem processos de preservação, que a gente chama de preservação excepcional, onde não há desarticulação do organismo. Mas, normalmente, após a morte, o organismo é desarticulado, ou seja, ele acaba tendo suas partes separadas, né? A gente vai ver quais são esses processos que levam à desarticulação, e essas partes, concomitantemente, vão sofrer processos de decomposição. Tá? Assim que o organismo morre, os micro-organismos já vão começar a atuar sobre aquela matéria orgânica, transformando aquela matéria orgânica em fonte de energia para esses micro-organismos, e aí a matéria é transformada, e aí o organismo perde as suas partes logo após a morte por decomposição. Então, gente, um dos princípios fundamentais aqui da preservação fóssil é fugir da decomposição. Porque se um organismo que acabou de morrer não foge da decomposição, ele não vai se fossilizar. Por quê? Todo aquele material que forma o corpo daquele organismo que acabou de morrer vai ser convertido em outras biomoléculas pelos organismos decompositores e não vai sobrar vestígio daquele organismo. Então, o grande segredo do processo da preservação fóssil é fugir da decomposição. Muito bem. Então, um dos processos fundamentais para que a decomposição
seja evitada, né, a ponto de sobrar material para o processo de fosfodiagênese ou para o processo de fossilização, é o soterramento. Então, o soterramento é o processo mais comum de pegar o material biológico e fazer com que ele não seja decomposto em sua totalidade. Então, quanto mais rápido o soterramento, menos decomposição eu vou ter. E aí é que a gente tem, após o soterramento, um processo lento e gradual de diagênese. Então, são necessários várias combinações de fatores, de reações químicas ali, para que aquele material orgânico, de origem biológica, se transforme num mineral, né, o fósforo. Então, o fósforo, gente, quando ele é recuperado, né, após o processo de soerguimento da rocha, né, porque a gente tem que pensar que várias camadas ao longo dos milhares de anos são depositadas sobre aquela camada de extrato onde o fóssil foi, o organismo está se tornando fóssil, foi soterrado. Então, há uma necessidade de processos geológicos elevarem aquela rocha sedimentar ali, passando, levantando, para que aquele material esteja acessível para o paleontólogo encontrar ali naquele sítio paleontológico. Então, é necessário, como parte final do processo, não formar o fóssil. Se o fóssil foi formado, mas ele está a centenas de metros abaixo do solo, o acesso àquele material é praticamente nulo. Então, é necessário que movimentos tectônicos ou eventos geológicos façam com que a rocha soerga, ou seja, saia das camadas mais de baixo e venha para as camadas superficiais para que os paleontólogos tenham acesso a esse material. Então, todos esses processos aí vão acontecer em maior ou menor grau para que um fóssil seja formado. Então, gente, é por isso que a gente não encontra fóssil todo dia, em todo lugar. O processo de fossilização, né, e de encontro dos organismos fósseis, ele depende de uma série de fatores muito específicos que tem que acontecer um imediatamente após o outro para que eu tenha a formação do fóssil e que eu também encontre esse organismo fóssil. Né? É isso que nós vamos falar hoje. Quais são essas condições ideais para que a gente encontre um organismo fóssil? Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é que, geralmente, o que se fossiliza são as partes duras de um organismo, porque as partes moles de um organismo normalmente não escapam da decomposição. Por quê? Porque as partes moles são formadas por biomoléculas facilmente degradáveis por organismos vivos, ou seja, os organismos decompositores conseguem converter o material que forma as partes moles de um organismo que acabou de morrer muito facilmente. Então, esse material ele é decomposto ou reaproveitado, né, por organismos carniceiros, por organismos carnívoros, muito rapidamente, e diferentemente das partes duras, que têm uma digestibilidade muito ruim, e também poucos micro-organismos conseguem fazer a conversão dessa parte dura em material biológico útil para esses organismos de maneira muito rápida, a ponto de escapar do processo. Então, normalmente, os fósseis são vestígios das partes duras dos organismos. E as partes duras? Conchas, ossos, madeira, né? Então, esses materiais duros é que normalmente se fossilizam. E outra coisa que a gente vai ter são restos das atividades do organismo, como tocas, rastros, pegadas, também podem ficar registrados caso aquela marca feita no sedimento seja preservada de alguma maneira. Nós vamos ver isso nos traços fósseis. Então, quando restos dos corpos dos organismos, normalmente partes duras, são encontradas, são fossilizadas, a gente chama esses restos de organismos de corpos fósseis ou simplesmente fósseis. O que é um fóssil?
é um resto de um corpo do organismo que escapou do processo de decomposição e sofreu fosfodiagênese, ou seja, conversão de material biológico em material mineral. E os vestígios das atividades, uma pegada, um excremento, né, um cocô de um organismo ali, né, uma marca de rastejo, alguma coisa assim, são chamados de traços. Então, aqui a gente já começa com uma divisão entre os tipos de evidências que os paleontólogos utilizam. Eles se utilizam dos fósseis ou corpos fósseis, mas também dos traços fósseis, que são vestígios da atividade de vida desses organismos. Ok? Muito bem. Então, esses materiais duros, que normalmente são os que passam pelo processo de fosfodiagênese, ou seja, pelo processo de transformação de material biológico, material mineral, são as partes duras. E essas partes duras podem ser materiais inorgânicos, formados, por exemplo, à base de carbonato de cálcio, né, que são conchas, esqueleto de esponjas, corais, esqueletos de equinodermos, todos eles são à base de carbonato de cálcio e são passíveis de fossilização. Materiais de esqueletos à base de sílica, né? Por exemplo, a maioria das esponjas tem o esqueleto sílico, e a maioria das esponjas que se fossilizam, tá? E alguns à base de fosfatos e óxidos de ferro, né? No caso aqui, os ossos. Um grande exemplo disso. Mas também existem materiais orgânicos que escapam da decomposição porque são mais difíceis de serem convertidos, como, por exemplo, a lignina, a celulose, a esporopoleína, que forma lá a estrutura, o arcabouço do grão de pólen. Então, esses materiais são de difícil quebra e, por isso, escapam da decomposição e podem se tornar fósseis. Né? Da mesma forma, a quitina, o colágeno, a queratina também são menos lábeis, ou seja, são menos manipuláveis pelos organismos decompositores e, por isso, podem escapar do processo de decomposição e, assim, estarem disponíveis pelo longo processo de transformação desse material orgânico em material mineral, que a gente chama de fosfodiagênese. Ok? Então, gente, é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça que quando a gente vê uma estrutura dessa aqui, ó, e é um fóssil de um tronco, apesar de estar reproduzida ali todo o contorno do tronco e ainda cores que marcam a formação dos tecidos vegetais ali naquele material, aquilo já não é orgânico mais. Então, quando a gente vê aqui, ó, nessa parte baixa, eu estou mostrando aqui na última imagem, essa estrutura que parece um tronco, aquilo ali já não tem matéria orgânica nenhuma mais. Toda a matéria orgânica foi lentamente substituída através de reações químicas ali, uma a uma, trocando os materiais por material mineral. Então, quando a gente se depara com um fóssil, a gente tem a leviana impressão de que ali ainda estão preservados, né, a estrutura bioquímica do material. Não, toda a matéria orgânica ali já foi substituída por material mineral. Então, a gente, na verdade, tem uma nova rocha, um novo mineral formado, né, de acordo com a forma daquele organismo vivo que estava ali. Ok? Isso é importante a gente fazer a devida distinção. Tá bom, gente? Bom, então, a gente chega na primeira regra do processo de fossilização, que é o seguinte: a probabilidade de fossilização, ou seja, a probabilidade de um material de se tornar fóssil, varia em função do tipo de material, né, que é de mais fácil ou mais difícil decomposição, e também do tempo que levou para o soterramento. Então, se o material foi soterrado precocemente,
você diminui as condições ideais para os micro-organismos fazerem a decomposição. E aí você diminui a decomposição. E quanto mais difícil é a natureza daquele material de ser decomposto, logicamente você diminui o processo de decomposição também. Então, muito da preservação do fóssil é escapar da decomposição. Então, por isso, gente, que existem tecidos de fácil decomposição que não são preservados. Então, eles estão numa faixa assim, ó, de menor quantidade de evidências fósseis, por exemplo, sobre músculos. Então, evidências sobre musculatura a gente praticamente não tem, exceto em casos de preservação excepcional, onde a decomposição foi evitada muito cedo. Houve um soterramento muito precoce, ou seja, rapidamente, e o processo de mineralização, ou seja, de fóssil de agênese, também aconteceu de maneira muito precoce. Isso é muito raro, e por isso que a gente não tem muitos fósseis de partes moles dos organismos. Lógico, então, que a grande fonte de fósseis que a gente tem são de materiais de quê? De decomposição difícil, né? Que conseguem o quê? Sobreviver a uma mineralização tardia, né? Ou seja, eles podem esperar o longo processo de deposição de camadas, ou seja, um soterramento mais lento. E aí, isso enviesa a nossa versão da história da vida na Terra. Por quê? Lembra, a paleontologia utiliza dos fósseis como objetos de evidência para contar a história da vida no passado. Se eu acabei de falar que existem organismos que se fossilizam melhor porque suas partes são duras ou são formados por partes que sofrem menos o processo de decomposição, tem menor probabilidade de sofrer a decomposição, eu vou ter um registro fóssil mais enviesado por organismos que possuem partes duras do que outros que não têm partes duras. E aí eu vou contar a história a partir principalmente desses que eu tenho fóssil, e não daqueles que eu não tenho. Então é muito comum que a gente ter fósseis em abundância de organismos que se fossilizam mais, e não daqueles organismos que existiam em maior quantidade naquela época do passado. Então, a gente tem que sempre pensar nisso quando está estudando paleontologia. Nem sempre o organismo que a gente tem mais fósseis disponíveis é aquele que poderia estar mais presente naquele ambiente, né? Na verdade, aqueles que a gente tem mais fósseis são aqueles que permitiram, têm características que permitiram um processo de fossilização mais eficiente, escaparam da decomposição. Okay? Então, a regra é essa: quem fossiliza melhor aparece mais no registro fóssil e a gente tem mais informações e, infelizmente, a gente acaba contando melhor a história desses organismos do que a história de outros que existiram naquela época. Então, existiram organismos no passado e a gente não tem evidência nenhuma deles. E, então, se a gente não sabe nada deles, a história deles não foi contada. Então, a árvore da vida, do jeito que a gente conta hoje, ela é cheia de galhos que a gente não colocou nessa árvore da vida, justamente porque a gente não tem registro nenhum da sua existência lá no passado. Ok? Muito bem. Então, vamos aos passos, né, que levam até a formação do fóssil e o seu encontro. O primeiro processo é a morte, né? A morte de um organismo ela pode se dar por vários processos. Uma morte natural, uma morte acidental ou uma morte, como eu posso dizer, uma morte tendenciosa, entre aspas, ou seja, o organismo foi caçado, né? E aí, o que acontece? Esse organismo, quando ele morre, ele se torna exposto. Então, primeiro, ele se torna exposto aos predadores, então o predador, se forçou a morte do organismo, normalmente o predador já vai utilizar
partes daquele organismo para a sua própria alimentação, e aquele material vai ser transformado no processo digestivo do predador, e aquilo ali nunca mais ninguém vai ter notícia. O que pode sobrar depois do processo de predação são as partes duras e pequena parte da parte mole que o predador não utilizou. Muito bem. Nesse processo aí, já pode ocorrer a desarticulação das partes do corpo de um organismo, se isso for parte do hábito do predador. Muito bem. O predador se alimentou, deixou lá os restos do que ele não utilizou. Muito bem. Ali tem partes moles, restos de partes moles e restos de partes duras de um corpo que pode estar desarticulado ou não. Muito bem. Após a ação dos predadores, a gente ainda pode ter o quê? A ação dos carniceiros de grande porte. A gente está pensando em um ambiente terrestre, depois que o predador comeu lá a carniça lá, eu ainda posso ter grandes aves e grandes mamíferos que ainda vão se aproveitar dos restos que estão ali e desarticular ainda mais aquele corpo, deixando menos evidências ainda possíveis para a formação do corpo. E, além disso, depois que o negócio já está mais explorado, ainda a gente tem a ação dos carniceiros de pequeno porte, que podem agir ainda em conjunto com os carniceiros de grande porte, que são os insetos e outros invertebrados que vão se alimentar daquela matéria orgânica que foi deixada ali. Certo? Muito bem. Então, esse processo de morte geralmente está associado com a ação de predadores e carniceiros que vão participar ativamente da remoção de partes moles, remoção ainda de partes duras e a desarticulação daquele corpo. Lógico, gente, que existem processos que o predador e o carniceiro não atuam. Por exemplo, quando um organismo, vamos supor, ele morreu, mas caiu numa região pantanosa. E aí ele caiu e foi soterrado quase que imediatamente. Nesse caso, não teve predador, e a ação dos carniceiros de grande e pequeno porte ela não foi possível, porque o organismo já caiu no lugar onde os carniceiros não tinham acesso. E aí a chance de preservação desse material é muito maior. Então, imediatamente após a morte e ao longo desse processo de ação dos carniceiros, de ação dos predadores, também já começa o quê? O processo de decomposição daquela matéria orgânica. Então, dias, o processo de atuação já está atuando, né? E, lógico, as partes moles possuem biomoléculas mais fáceis de serem convertidas pelos fungos e bactérias que vão agir sobre essa matéria orgânica. As partes duras não vão ser afetadas pelos decompositores? Não, gente. Existem partes dos micro-organismos que também atacam os tecidos duros, mas não na mesma taxa que as partes moles. E aí, quais são os fatores que influenciam na velocidade de decomposição dos organismos? São aqueles fatores que aumentam a atividade metabólica do decompositor. Então, por exemplo, o fornecimento de oxigênio é muito interessante. Por quê? Porque vai favorecer organismos aeróbios, e aí as bactérias e fungos que necessitam de oxigênio, que são muitos, vão favorecer esses micro-organismos, e eles vão utilizar processos aeróbios de conversão dessa matéria orgânica em energia, etc, etc. Então, ambientes ricos em oxigênio ainda favorecem a decomposição, né? Então, vários desses processos são oxidativos e a gente precisa desse oxigênio aí. Temperatura, gente. Temperatura elevada favorece a decomposição, porque a temperatura é um fator que ajuda os micro-organismos decompositores a se multiplicarem e a melhor sobreviver naquele ambiente. Então, em ambientes de alta temperatura, temperaturas medianas, na verdade, vão se dar melhor. Altíssimas temperaturas e baixíssimas temperaturas, menos micro-organismos, menos decomposição. pH também faz diferença, pH mais próximo do neutro favorece o metabolismo de uma grande diversidade de micro-organismos que vão decompor. pHs mais ácidos, pHs mais básicos,
vão diminuir a taxa de crescimento desses micro-organismos, vão diminuir a taxa de decomposição, né? E aí é que eu falei também a natureza do carbono orgânico disponível, né? A molécula feita de carbono, ela tem formas diferentes de assumir, né? Existem carboidratos, existem carbonatos, etc, etc, etc. E aí, cada uma dessas moléculas orgânicas tem uma facilidade de ser degradado, né? De ser convertido em uma outra coisa. Então, existem moléculas orgânicas mais, que a gente chama de voláteis, são mais fáceis, voláteis ou lábeis, que são mais fáceis de serem degradadas. Existem moléculas orgânicas, como, por exemplo, a lignina, a celulose, que são mais refratárias à decomposição por parte de micro-organismos presentes no ambiente. E, lógico, essas moléculas vão durar mais, vão sofrer menos o processo de decomposição. Okay? Muito bem. A gente tem que lembrar também que, antes do soterramento de um material, principalmente no ambiente aquático ou marinho, esse material pode ser transportado. E o próprio processo de transporte, né, pode gerar desarticulação e quebra dos materiais, né? Imagina um material que morreu no ambiente marinho, ele vai parar lá no fundo do oceano, mas existem correntes marinhas que vão movimentar esse material e esse material pode quebrar. Então, essas quebras e desarticulações, né, podem ter causas físicas e também causas químicas. As causas físicas vão levar aqui à desarticulação, né, o organismo vai ser mexido e desarticulado, ele pode se fragmentar, né, quebrar em pedacinhos, mas também pode sofrer abrasão. O que é abrasão? É como se ele fosse lixado pelas partículas de areia que vão passando por cima daquele material que está sendo depositado ali no fundo do oceano, no fundo do rio, e ele vai sendo lixado ao longo dos vários anos, e aí ele vai se desgastando, né? E esse material vai se perdendo. Então, além de ação de decompositor, de predador, de carniceiro, etc., o próprio ambiente no qual aquele material cai antes de ser soterrado pode desarticular e desgastar, e fragmentar e desgastar aquele material. Além disso, de causas físicas, a gente pode ter ainda causas químicas, como a bioerosão, ou seja, a produção de compostos no solo ou compostos na água que reagem quimicamente com aquele material que está depositado ali antes do soterramento, e eles se desfazem em matéria orgânica, mais em material solúvel, e aí aquilo ali não vai se fossilizar porque isso se desfez. Existe a corrosão também, né? Material e que vai corroer o organismo, e a dissolução. Então, aquele material orgânico pode se desfazer pela presença de agentes que desfazem as ligações ali, e a matéria vai se desfazendo aos poucos. A gente tem que lembrar, gente, que o soterramento pode demorar décadas, né? E aí, à medida que esse soterramento durando décadas, né, colocado ali no fundo do rio, pode desmontar, desmanchar aquele material, a ponto dele não se tornar fóssil, por causa de todas essas causas que nós estamos vendo aqui. Okay? Vocês já estão percebendo? Eu só estou falando de coisas que fazem com que um material não se fossilize. É isso mesmo. Vocês têm que ter noção nessa aula de que é muito difícil o material se fossilizar, porque existe uma série de fatores que fazem com que essa matéria orgânica seja transformada em outra coisa, ou que ela seja quebrada, e aí a chance daquilo se formar um fóssil, e de um fóssil muito preservado, é muito baixa. Por isso que existem tão poucos fósseis. Ah, mas a gente encontra um monte. É porque morre um monte de organismo também, né, gente? A gente tem que entender que de tudo quanto é bicho e planta e outros organismos que morrem na Terra, imagina se tudo fossilizasse. Né? Lógico que não. Mesmo que uma ínfima parte se fossilize, mas se a gente for pensar em tudo que já morreu na Terra hoje, essa ínfima parte, multiplicada pela grande possibilidade, acaba gerando esse número de fósseis que a gente tem hoje. Ok? Bom, então,
é essencial que o material seja o quê? Soterrado. Por que ele é necessário que ele seja soterrado? Para diminuir esse transporte, essa abrasão, esse contato com a água, que é o ambiente com soluções corrosivas da água, o ambiente terrestre nem se fala. Então, a maior chance de um organismo se fossilizar é que ele seja soterrado rapidamente. E aí, durante o soterramento, ele pode sofrer essas modificações químicas, mas também, após ser soterrado, aquela massa de materiais que envolvem a matéria orgânica, aquele organismo que morreu, também pode reagir. A gente tem que pensar que o solo é uma solução, ela tem também micro-organismos naquele solo, né? O sedimento de um rio, o sedimento de oceano, é riquíssimo em micro-organismos também que convertem a matéria orgânica e disponibilizam essa matéria orgânica para ser ciclada no ambiente. É importante que quase nada sobreviva, por quê? Porque essa matéria orgânica tem elementos químicos que são necessários para os organismos vivos que estão lá em cima. Então, é natural e saudável que quase nada se fossiliza, até porque, né, gente, a matéria orgânica ela tem que ciclar. Então, quando o material é soterrado, isso também não garante que não vai haver decomposição ali, tá? Mas vai diminuir a velocidade do processo. Então, após o soterramento, eu ainda posso ter mudanças físicas, né? Por exemplo, o achatamento, por causa do peso das camadas. Isso pode levar a distorções da forma a ponto de até ela quebrar. Tá? E é esperado que sofra mudanças químicas. Essas mudanças químicas podem levar à dissolução do material, o material pode se desmanchar, se decompor como um todo, mas uma pequena parte pode sofrer uma combinação muito específica de reações químicas, né, levando ao processo que a gente chama de diagênese ou fosfodiagênese. Então, o que a gente tem que imaginar é o seguinte: o material foi soterrado, foi preservado da decomposição. Isso vai garantir que esse material vai se fossilizar? Não. Esse material pode ser modificado por reações químicas com materiais que estão presentes naquele solo, naquele sedimento que o soterrou, e aquele material se desfazer. E boa parte desse material que se desfaz, gente, se torna, por exemplo, combustível fóssil, né? Forma carvão mineral. Então, é importante também que tudo não vire fóssil. Outras transformações são extremamente úteis para a sociedade humana. Mas, a partir de uma combinação muito específica de reações químicas, nós vamos ver na próxima aula o processo de fosfodiagênese, a gente tem a conversão do quê? Daquele material orgânico em material mineral, mantendo a forma daquele material. E aí a gente tem um fóssil. Né? E aí a gente tem um princípio de que o processo de fossilização é lento. E à medida que essas pequenas modificações químicas vão acontecendo, mais camadas de sedimento vão sendo adicionadas, e o fósforo vai ficando lá embaixo, e as rochas vão ficando cada vez, aí a superfície terrestre vai ficando cada vez mais no alto. E quanto mais antigo o fósforo, então mais nas camadas de baixo do sedimento ele está. A gente viu isso aonde? Lá na primeira aula. Quem não lembra, volta lá na primeira aula, os princípios da estratigrafia. E lógico, gente, existe uma série de fósforos que estão escondidos a centenas de metros abaixo da gente. Então, como é que a gente acha esses fósforos? A gente tem que ter a sorte de esses grandes sítios paleontológicos, sítios de fósseis, terem soerguido, ou seja, através de movimentos tectônicos, através de fenômenos geológicos, essa camada de sedimento que estava lá embaixo, ela ser empurrada para cima, para que a gente consiga
acessar esse material aqui na superfície. Então, o processo de soerguimento não necessariamente tem a ver com o processo de fossilização, mas ele é fundamental para o paleontólogo, porque aí ele vai ter acesso ao fóssil formado. Então, existem milhares e milhares e milhares e milhares de sítios paleontológicos que a gente não tem acesso, por quê? Porque eles não soergueram, ou seja, eles estão lá embaixo e a gente não consegue achar. Tá? Muito bem. Então, tudo que eu falei aqui, a fossilização apresenta diversos filtros. E são esses filtros que tornam o encontro de fósseis, a formação de fósseis, muito difícil e, portanto, muito raro é ter um fóssil. Né? Então, a gente tem filtros anatômicos, né, que a gente acabou de falar, que não é toda a parte do corpo que se fossiliza facilmente, escapa à decomposição. A gente tem filtros biológicos, né? Por exemplo, existem organismos na Terra que têm uma taxa de crescimento altíssima, né? São os estrategistas que investem em quantidade. E, lógico, esses organismos morrem mais. Se morrem mais, podem se fossilizar mais. Existem filtros ecológicos, né? Existem organismos que vivem em ambientes mais propícios à fossilização. Gente, ambientes marinhos, por exemplo, são mais propícios à fossilização do que ambientes terrestres, né? Existem filtros sedimentares, ou seja, existem regiões onde a rocha, no processo de formação da rocha sedimentar, que vai envolver o fóssil em formação, aquelas composições químicas daquele sedimento favorecem mais a fossilização do que a degradação daquele material em outra coisa. Outra coisa que eu preciso é o quê? É ter condições químicas do sedimento favoráveis ao processo de fossilização. É um filtro de preservação. Outra coisa, alguns minerais, ou seja, eu estou em pleno processo de formação de fóssil, e aí vem um movimento, um fenômeno vulcânico e gera uma intrusão no meio do meu sedimento que simplesmente derrete, incinera, acaba com todo o meu fóssil em formação. Pode acontecer. Existem filtros aí que a gente chama de filtros metamórficos, né? A rocha, aquele sedimento que estava sendo formado, sofre pressões e temperaturas que destroem o fóssil, e aí eu tenho a formação da rocha metamórfica, que não vai preservar fóssil nenhum, né? Tem fósseis geralmente em rochas sedimentares. Filtros de soerguimento, né? Ou seja, se não tiver um processo geológico que traz o fóssil que estava lá embaixo, cá para cima, para eu poder encontrar ele, eu nunca vou encontrar aquele fóssil. E ainda tem os filtros humanos, né, gente? Porque às vezes o fóssil está lá, mas eu tenho limitações de acessar o fóssil naquele lugar. E quando eu falo em filtros humanos, é financiamento para pesquisa, é o local ser explorado para outra coisa que impede o uso daquela área para fins científicos. Então, a gente tem toda a questão da sociedade humana, de desvalorização da ciência, que podem impedir o processo de levantamento dos fósseis como evidência para a gente estudar a evolução biológica, a evolução da Terra, a gente conhecer melhor o nosso passado. Ok, gente? Então, eu deixo vocês com 3 perguntas, né? Como vocês enxergam aí o nosso conhecimento dos fósseis? Será que a gente sabe tudo hoje, os fósseis que foram formados na Terra até hoje? Ou seja, a gente tem tudo sobre os fósseis, né? O processo de fossilização já é difícil, né? A gente já sabe tudo o que a gente tem para saber sobre os fósseis. Tem vários filtros humanos que nos impedem. Imaginando que a gente já tem acesso a todos os sítios fósseis, o que realmente é o registro fóssil? A gente viu que tem um monte de coisa que o quê?
não se fossiliza. Então, mesmo que a gente tenha acesso a todos os sítios paleontológicos disponíveis na Terra, muita coisa ficou para trás. E aí vem para a última pergunta. Então, o que realmente viveu no passado? Nós temos hoje evidências para contar sobre todos os organismos que viveram no passado? Provavelmente não. A gente sabe uma pequena parte de tudo que viveu no passado. E, a cada dia, novos sítios paleontológicos são encontrados, novas evidências são geradas, novas hipóteses são geradas, velhas hipóteses são quebradas, e o nosso conhecimento sobre a vida no passado está sempre em modificação e em expansão. Esse é um dos grandes baratos da ciência, né? A ciência, ela vai se modificando, se expandindo à medida que a gente tem acesso a novas evidências e novas leituras do passado. Olha que interessante. A paleontologia é fantástica, por isso que ela tem todo esse glamour aí, meio que de uma ciência muito nobre, muito moderna, muito antiga, com quase um hobby de pessoas, né? E fascina muita gente, mas ela é uma ciência em grande expansão, porque a gente não tem acesso a nem metade dos sítios paleontológicos possíveis na Terra hoje, e a cada achado paleontológico, mais coisa a gente sabe. Beleza? Ciência pulsa aí na vida da gente e nos ajuda a entender o passado. Joia, gente? Na próxima aula nós vamos tratar somente de um desses processos aqui, que é a fóssil-diagênese. Beleza? A gente se encontra na próxima aula. Abraço a todos.